Bom dia a todas e todos e todes. É uma grande satisfação mais uma vez estar aqui num evento do Instituto de Estudos Avançados da USP. Eu sou Pedro Roberto Jacobi, coordenador junto com a professora Gabriela Di Giulio do grupo de pesquisa Meio Ambiente e Sociedade, professor titular sênior do Instituto de Energia e Ambiente, editor da revista Ambiente e Sociedade. Esse nosso tema é COP28, debate sobre alcances, avanços e desafios, é o quinto evento que nosso grupo organiza este ano. Como vocês sabem, os grupos de trabalho desenvolvem uma série de atividades, seja eventos, seja publicações. Inicialmente, então, vou apresentar vocês os integrantes deste evento. Pedro Luiz Cortes é professor do Departamento de Informação e Cultura da Escola de Comunicações Artes ECA da USP, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da ECA USP, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental PROCAN do Instituto de Energia e Ambiente da USP, professor da Universidade do Porto, em Portugal, onde atua como orientador do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia do Ambiente da Faculdade de Ciências e é pesquisador do nosso grupo Meio Ambiente e Sociedade do IA. Daniele Hanna Rached é doutora e mestre em Direito Internacional pela Universidade de Edimburgo, Escócia, é mestre em Direito Administrativo pela Universidade de São Paulo, professora do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, é pesquisadora do Center on Law and Social Transformation da Universidade de Bergen, é professora do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Braulio Dias Castro é gerente de Relações Institucionais e Advocacy do ICLEI América do Sul desde março de 2021. Trabalhou por mais de 9 anos assessorando governos locais na América Latina e na Europa em temas como diplomacia local, cooperação internacional e estratégia de localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, colaborando também com as redes Aliança Euro-Latino-Americana de Cooperação entre Cidades, Governo da Cidade do México e União das Cidades Capitais Ibero-Americanas, vinculadas à Câmara Municipal de Madrid. Gabriela Marques de Júlio é minha parceira nesta coordenação do nosso grupo de trabalho, é professora doutora do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Suas áreas de interesse: ambiente e sociedade, ciência, comunicação, riscos e incertezas, comunicação e governança do risco, percepção do risco e mecanismo de participação. Também integra o Centro de Estudos da Amazônia Sustentável, em parceria com o professor Paulo Artacho, e também faz parte da editoria da revista Ambiente e Sociedade. Bom, todos apresentados, então, inicialmente, eu gostaria de fazer alguns comentários, né? Obviamente que a COP28 tem aqueles que conseguiram achar algo de positivo, aqueles que criticam, questionam, mas sem dúvida é importante dizer que é a forma como a sociedade humana está se comportando face às mudanças climáticas, não? Num contexto no qual a dependência dos combustíveis fósseis ainda é essencial para a economia da maior parte dos países, onde a própria sociedade ainda não consegue captar claramente os impactos das mudanças climáticas, e este documento final da COP reconhece que é necessária a redução do uso de combustíveis fósseis, mas não diz como isso será feito e não cita sua eliminação, que já é acordada para 2050. Então, fica aquela questão que o The Guardian menciona e outros jornais mencionaram, que é a ideia do chamada transição. Mas transição para onde, não? Nós esperamos que seja efetivamente que vá se avançando, não? Mas estamos observando assim uma enorme
dificuldade efetiva de promover um grande consenso, não? Então, o acordo final da COP28 convoca os países membros a adotar a transição dos combustíveis fósseis nos sistemas energéticos de uma forma justa, ordenada e equitativa, acelerando a ação nesta década crítica, de modo a atingir zero emissões líquidas de gases até 2050. 2050 tem 25 anos pela frente, não? E é preocupante porque os eventos climáticos extremos não estão esperando que a sociedade humana se resolva, não? Então, nós estamos observando isso com alto nível de preocupação. Obviamente que também, durante a COP28, trouxe uma frustração, porque ao usar a palavra transição no lugar de eliminação gradual, o acordo faz outras concessões para a indústria de óleo e gás. E é bom lembrar, obviamente aqui eu vou deixar vocês estarem falando, mas que estes dois últimos encontros foram em países, grandes países produtores de combustíveis fósseis. E o próximo também. E a COP30 estará na Amazônia com um tema definitivo, definidor, não? Em Belém, obviamente que nós temos um grande desafio pela frente de promover cada vez mais uma mobilização internacional, mobilização de todos os segmentos que têm uma preocupação com o tema, das ONGs, das universidades, das diferentes tipos de organizações, do setor empresarial, para avançar mais para que o próximo texto, não digo do 29, mas o 30 tenha claramente essa definição de eliminação. Eliminação, a palavra precisa aparecer cada vez mais. Também esse acordo da COP28 não estabelece um prazo para a transição dos combustíveis fósseis. Não faz menção ainda aos recursos financeiros para o processo. Países pobres cobram dos ricos que financiam a ação climática global, por serem eles os principais responsáveis pelo atual estado de aquecimento, não? E é importante destacar justamente um tema com o qual começou a COP com certo entusiasmo, que foi a questão do financiamento e do tema dos perdas e danos, não? Bom, eu vou passar então a palavra, primeiramente ao Pedro Cortes, que vai fazer um apanhado, uma reflexão sobre o quadro geral, não, do que aconteceu. Posteriormente, eu passo a palavra para Daniele Rachel, que vai falar das contradições da política externa brasileira ambiental. Posteriormente, o Braulio vai abordar o tema das cidades globais, as estratégias de adaptação e as articulações internacionais sobre os temas, na medida em que ele faz parte de uma organização global. Eu vou adiantar um pouco o Braulio, já que eu sou presidente do Conselho América do Sul do ICLEI e tenho o maior orgulho de sê-lo, que o ICLEI atua em 2.500 cidades no planeta. Então, realmente tem um quadro geral, uma compreensão geral de todos os desafios que estão colocados. E Gabriela vai falar sobre cidade e mudanças climáticas de saúde, né? Então, também é importante dizer que todos aqueles que estiverem interessados podem estar enviando as mensagens que devem estar fixadas aí no YouTube para que a gente possa estar respondendo. Pedro, a palavra está contigo e muito obrigado por estar conosco. Bom, eu que agradeço o convite e a oportunidade e peço desculpas porque ao terminar minha fala eu vou ter que sair porque eu tenho um exame médico agendado agora para o final da manhã. Foi o único dia e horário que eu consegui. Bom, eu não nutria grandes expectativas em relação à realização dessa COP. E ao final dela, eu considero que essas minhas baixas expectativas não foram frustradas. Ou seja, eu vejo no texto final um bom exercício de retórica, né, onde se fala
da redução gradual do uso de combustíveis fósseis, mas não se fala da sua eliminação, não foram negociadas metas, prazos, enfim. Ficou um discurso muito bonito de, olha, nós precisamos fazer, seguir esse caminho, mas não se falou, né, como esse caminho vai ser trilhado, nem pactuado quando o final desse caminho será atingido. E eu vejo hoje um mundo muito mais preocupado com a segurança energética do que propriamente com a eliminação dos combustíveis fósseis. E isso tem um certo motivo, ou talvez o principal motivo seja a guerra da Rússia com a Ucrânia, porque um pouco antes a União Europeia ela tinha classificado o gás na sua taxonomia de combustíveis e atividades verdes. Isso deu uma polêmica grande na União Europeia, mas acabou prevalecendo de tal forma que o gás ele é considerado um combustível de transição dentro da União Europeia, aonde aos poucos ela deixaria de usar termoelétricas a carvão e a óleo para utilizar, vamos dizer assim, temporariamente ou durante algumas décadas o gás e depois seguindo para um uso cada vez maior de fontes renováveis, né? Só que a guerra impôs uma nova dinâmica, porque o suprimento de gás para alguns países ele foi drasticamente reduzido. Então, eu vejo hoje que existe essa preocupação no mundo e nós vemos ao mesmo tempo, né, os Estados Unidos ampliando a exploração de petróleo no Alasca, Grã-Bretanha ampliando exploração de petróleo no Mar do Norte, a China ativando mais usinas termoelétricas movidas a carvão. Ou seja, o mundo, né, assim, quando eu falo o mundo, eu falo de maneira geral, os governos dos diversos países, eles não estão, se estão preocupados com a mudança climática, eles não externalizam isso por meio de ações. É muito fácil colocar isso num documento, colocar isso no discurso, mas mesmo aqui no Brasil, por exemplo, teve quem celebrasse o convite para que o Brasil passasse a integrar a OPEP+, como se isso fosse resultar em algum benefício expressivo para o país, a não ser ostentar o título de frequentar a gangue dos feios, sujos e malvados, eu brinco, né? Você passa a, a frequentar no bairro a gangue dos malvados, né? Porque o único esforço que a OPEP tem feito, os países que compõem a OPEP têm feito ao longo, né, das últimas décadas, é garantir que o petróleo e o gás sejam utilizados cada vez mais como combustíveis predominantes. Eu não vejo nenhum esforço da OPEP e não imaginava que eles seguissem esse caminho, né? Um esforço para a redução desse tipo de consumo. Não é por acaso que a COP foi sediada em Dubai, que é um país que produz um pouco menos de petróleo, é um grande produtor, produz um pouquinho menos de petróleo do que a Petrobras, né, do que o Brasil. O Brasil, se não me engano, está na sétima posição entre os maiores produtores do mundo. Dubai, né, os Emirados Árabes estão ali, acho que em oitavo lugar. A diferença é pequena. E a presidência da COP ficou sob a responsabilidade de um executivo que é um CEO de uma grande empresa de petróleo também. Então, eu vejo essa movimentação da indústria de petróleo e gás no sentido de influenciar nas decisões que são tomadas na COP. E a COP me parece cada vez mais não uma coalizão ou uma reunião de líderes de governo na tentativa de encontrar soluções para as mudanças climáticas, mas me parece cada vez mais um showroom de empresas que, coerentemente ou não, apresentam seus projetos de redução de emissões de gases de efeito estufa,
sejam projetos esses reais ou sejam aquelas tentativas de greenwashing para mostrar assim, olha, nós não somos tão ruins quanto se imagina, né? Eu vejo um movimento muito grande de empresas, não vejo nenhum problema nisso, mas parece que é o que predomina é isso, um grande showroom de empresas que buscam esse protagonismo e os acordos efetivos eles são celebrados com palavras bonitas, com uma retórica muito eloquente, mas ações de fato acabam não acontecendo. Fundos de financiamento de mitigação de mudanças climáticas são criados, são reforçados, mas o dinheiro que é bom mesmo praticamente não aparece para ajudar os países pobres a enfrentarem esse tipo de situação, enfrentarem as consequências das mudanças climáticas. E pior do que isso, eu tenho visto um movimento muito grande da indústria de petróleo e gás, no sentido, é uma estratégia de comunicação que se assemelha muito ao que foi utilizado pela indústria do tabaco nos anos 50, 60, até os anos 80, aonde eles não contestavam a ideia, não contestavam abertamente a ideia de que o cigarro fazia mal. Né? Olha, que o cigarro poderia causar doenças cardiovasculares, poderia causar câncer de pulmão e de garganta, coisas do tipo. Na verdade, eles financiavam estudos para desacreditar aqueles trabalhos científicos que buscavam evidenciar os malefícios do cigarro. Na prática, eles queriam disseminar a dúvida, enquanto isso, continuavam vendendo tabaco. Até que chegou um ponto em que o número de trabalhos científicos evidenciando os malefícios do tabaco, esse número foi tão grande que não havia mais como contestar. A indústria do petróleo e gás, em geral, ela não nega que os combustíveis fósseis têm uma participação significativa nas mudanças climáticas, mas elas buscam, por outro lado, desacreditar as soluções que levem a uma redução do consumo de petróleo e gás. Então, é muito frequente a gente ouvir falar mal do carro elétrico, é muito frequente a gente ouvir falar mal das usinas eólicas, que o carro elétrico tem uma série de impactos ambientais, que as usinas eólicas têm uma série de impactos ambientais, que os painéis fotovoltaicos eles duram 20, 25 anos e depois eles vão ser descartados, enfim, como se uma usina termoelétrica, né, um motor a diesel não tivesse impacto ambiental, como se um veículo movido a combustível fóssil na sua construção não gerasse impactos ambientais. Então eu vejo uma estrutura, né, de comunicação voltada para desacreditar essas soluções ambientalmente amigáveis ou que buscam ou que tenham um impacto menor e que busquem utilizar fontes renováveis, né, fontes alternativas de combustível, de energia. E muita gente acaba comprando esse diálogo, né, essa retórica, fala assim, não, mas olha, para você produzir o carro elétrico, você tem que ter lítio, e o lítio é uma mineração que tem um grande impacto ambiental. Como se o cobre utilizado também nos carros convencionais não tivesse, o ferro não tivesse, o alumínio não tivesse, outros produtos também não gerassem impactos ambientais. Mas uma coisa interessante dentro dessa retórica é que no Brasil nós temos uma proporção, segundo um estudo da Fundação Getúlio Vargas, nós temos 1,2 celulares por habitante. Mas vamos reduzir o número de um celular por habitante, vamos reduzir o número, né, da população brasileira para 200 milhões de pessoas, é um pouco maior do que isso, então nós temos 200 milhões, nós teríamos 200 milhões de celulares, e esses aparelhos, em média, eles são trocados ou descartados a cada 5 anos, mais ou menos. Seja porque quebraram, porque houve aí uma obsolescência programada que fez com que eles ficassem desatualizados. Então, o aplicativo que você usa só pode, né, novas versões só podem rodar em equipamentos mais novos, mais modernos, enfim. Nós temos aí, a cada 5 anos, 200 milhões de celulares sendo substituídos, sendo descartados. Claro, esse prazo pode ser um pouco maior, pode ser um pouco menor,
Mas eu não vejo o pessoal que fala mal do carro elétrico se preocupando com 200 milhões de celulares sendo descartados, e grande parte desses celulares tem uma dificuldade grande, não é impossível de você reciclar, mas eles têm uma dificuldade grande porque eles são blindados, né? Antigamente, os celulares você trocava as baterias com facilidade. Hoje não. Para você trocar a bateria no celular, você precisa levar isso numa assistência técnica que vai ter que abrir esse aparelho, enfim, ter equipamentos especiais para que possa fazê-lo. Eu não vejo as pessoas que condenam o carro elétrico preocupadas com as baterias dos celulares. E são 200 milhões de baterias que são descartadas, né, vamos dizer assim, a cada 5 anos ou 6 anos. É, Só que a bateria do carro elétrico ela é muito mais facilmente reciclável pelo volume que ela tem. Ela é muito fácil. Você retira essa bateria e manda para uma unidade de reciclagem, inclusive pela lei, né, da gestão de resíduos, você tem, né, de resíduos sólidos, você tem, as empresas têm a obrigação de fazê-lo. E tem um valor agregado muito grande essa bateria pelos metais, pelos elementos químicos que ela tem. Muito mais fácil você fazer essa reciclagem do que você fazer a reciclagem de um aparelho, da bateria de um aparelho celular. Então, veja, essas dissonâncias de discurso, elas permeiam o nosso dia a dia, no sentido de, olha, nós vamos fazer uma transição energética, vamos, tal, mas quanto mais longa for essa transição, melhor, porque as reservas de alguns dos países da OPEP, elas têm uma previsão de término em torno aí de 30, 40 anos. Então, se nós conseguirmos, ou um pouco mais, se a gente conseguir estender essa transição não para 2050, né, que nós estaríamos aí falando em mais 27 anos, mas se a gente conseguir estender isso para 40, 50 anos, tudo bem, porque vai chegar um ponto em que os grandes produtores talvez não tenham as grandes reservas e, naturalmente, eles teriam que mudar de atividade. Aí o petróleo já acabou, né, ou, em grande parte ele já não vai estar disponível nas quantidades disponíveis hoje e a gente vai ser obrigado a utilizar novas fontes de energia. Então, infelizmente, eu vejo que as COPs estão seguindo não necessariamente esse discurso, mas elas estão sendo pouco incisivas. Depois do Acordo de Paris, me parece que as COPs elas foram se diluindo, elas foram perdendo esse poder de coalizão, de grande coalizão internacional, ao mesmo tempo em que os eventos climáticos extremos eles se fazem perceber, se fazem sentir não só no Brasil, como em diversos outros países. Ou seja, a natureza ela tem dado, né, mostras constantes de que nós já viramos a chave e que as consequências estão mais rapidamente do que o esperado e de maneira mais intensa. Eu tenho feito revisão de relatórios do IPCC e eu percebo que, de maneira geral, os cientistas estão assustados com a intensidade das mudanças climáticas e com a frequência com a qual elas têm se manifestado. Só para encerrar, eu ministro a disciplina Mudanças Climáticas, né, junto com o Pedro Jacob, no programa de Ciência Ambiental lá do Instituto de Energia e Ambiente da USP, e antigamente era muito mais difícil dar essa disciplina, difícil entre aspas, porque os exemplos eles não eram tão frequentes. E os exemplos hoje são cada vez mais frequentes, são cada vez mais abundantes, não só no Brasil, como em outros países. E o que a gente percebe é que parece que o governo, não só no Brasil, né? O governo, quando fala os políticos de maneira geral, não só no Brasil como no exterior, são poucos aqueles que efetivamente se preocupam com isso. E fica aquele discurso duplo, né? De um lado, olha, eu defendo o meio ambiente, mas do outro lado, eu incentivo a Petrobras ou a minha companhia de petróleo, ou as companhias de petróleo, a explorar o que tem de reserva, como se isso fosse gerar uma riqueza efetivamente inclusiva. Basta pegar, a Petrobras ela explora petróleo na Amazônia já desde a década de 80. Basta pegar os municípios aonde a Petrobras está instalada e esses municípios recebem royalties e verificar se
o índice, o IDH deles mudou, se a educação ficou melhor, se a saúde ficou melhor. Não, na verdade, a pobreza foi sendo cada vez mais disseminada. Então, esse discurso de que o petróleo ele pode financiar a transição energética, de que ele pode melhorar a qualidade de vida das populações locais, historicamente, isso não tem se verificado. Bom, eu deixo aqui as minhas considerações e, como eu disse, eu vou ter que me ausentar porque eu tenho que me encaminhar para o exame que está agendado, infelizmente. Muito obrigado, Pedro. Eu acho que você trouxe vários pontos importantes e efetivamente, ou seja, a palavra transição, ela está se colocando de uma forma muito banalizante, não? Então, ela traz, obviamente, ela permite vários tipos de interpretações, vários tipos de compreensões. E também é importante dizer o seguinte: nenhuma geração prévia a esta, que estou falando, três gerações, não? É, a minha, que sou a que está mais próxima aí de chegar aos 100 anos, a segunda e a terceira, nenhuma geração se confrontou com uma realidade na qual ela tem que dar respostas de uma forma muito objetiva, não? Ou seja, as gerações que nos antecederam, a palavra-chave delas era o progresso, tudo era o progresso, não? Então, o fato de que essa geração, essa convivência de gerações com tanta inovação, com tantas transformações que são muito rápidas, não? A gente mesmo pode estar observando, são muito aceleradas, é, ela não está dando conta mesmo, não? E obviamente que os grandes interesses econômicos ainda prevalecem. Enfim, eu vou puxar o tema agora para a Daniele e vamos fechando um pouco essa compreensão. Pedro, eu te agradeço muito. Se vierem perguntas e eu puder responder, ou um de nós puder responder, a gente responderá, tá bom? Ótimo, Muito então, muito obrigado, Pedro. obrigado, um grande abraço. Bom dia a todas e todos, é um prazer estar aqui. Eu queria agradecer o convite feito pelo professor Pedro Jacobi e queria também cumprimentar os colegas dessa minha mesa virtual, né? Então, o professor Pedro já foi, Gabriela, Braulio, então é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que o meu tema foi bastante tocado pelo Pedro, né? Essa questão da ambiguidade, todos os exemplos que ele deu são os exemplos que eu vou dar, né? Então, o que eu queria trazer aqui hoje é um pouco sobre a política externa brasileira na área ambiental do governo Lula, né? Nesse contexto da COP28, e também, principal, a tônica principal vai ser uma questão de ambiguidade, de ruídos que a gente tem visto para a implementação dessa agenda de proteção ambiental, né? Eu começo falando que o meio ambiente, de forma geral, e a proteção da Amazônia e a proteção dos povos originários, de forma específica, é uma das grandes bandeiras da política externa desse terceiro mandato do Lula, né? Isso fica muito claro no ano passado, quando ele vai para a COP27 no Egito, ele fala: não há segurança climática para um mundo sem uma Amazônia protegida. Estava dado, então, esse protagonismo que a Amazônia teria no governo dele. Ele cria o Ministério dos Povos Indígenas em todos os fóruns internacionais. Ele passa a falar bastante sobre financiamento, a necessidade ainda do princípio da responsabilidade comum, mais diferenciada, chama os países desenvolvidos à responsabilidade. Então, esse protagonismo se dá muito pelo campo ambiental. Passado quase um ano, né? Então, o que a gente tem na COP28? Como será que o Brasil chega na COP28? O Brasil chega tendo feito parcialmente ali sua lição de casa, né? Então, a ministra Marina Silva, uma figura histórica naquela redução de 70% do desmatamento da Amazônia entre 2003 e 2014, né, e 2013, se não me engano, ela chega e fala: a gente consegue reduzir de janeiro até agosto desse ano 48% das áreas sob alerta de desmatamento na Amazônia, né? É um feito e tanto se a gente considerar duas questões principais que eu acho que a gente nunca pode esquecer também: a herança maldita que a gente tem do governo Bolsonaro,
né? Então, eu me debrucei bastante sobre o governo Bolsonaro e a agenda ambiental. Se ele implementou alguma coisa naquele governo dele, foi uma anti-agenda ambiental, né? Então, ele consegue praticamente esvaziar o sistema de proteção ambiental que foi criado pós-1988, né? Esvaziar os órgãos de controle ambiental. Como que ele faz isso? Diversas táticas foram implementadas. Uma delas ele, enfim, demite pessoas essenciais, IBAMA, ICMBio, FUNAI, e outra tática também que eu me debrucei bastante, o que a professora Kim Shepley fala, que é o legalismo autocrático. Ele usa o poder da caneta dele, né, para passar medidas infralegais, como instruções normativas, portarias, para esvaziar, fica só a carcaça desses órgãos e, no final das contas, não conseguem proteger realmente aquilo pelo qual eles foram criados, né? Então, essa é uma herança maldita que a Marina e o presidente Lula receberam, e além do mais, eu acho que também a região, ela passa por uma modificação muito grande, é uma região com muito mais violência contra os povos originários, mais tráfico de drogas, mais tráfico de armas, mais pesca ilegal, mais grilagem, e por aí vai, né? Então, daí a gente pode falar, bom, então eles estão tentando fazer alguma coisa. Certo, então esse é o pano de fundo, então eles chegam na COP28, mas eu acho que aqui dentro, internamente, há ainda algumas questões, algumas ambivalências que a gente tem que observar. E aí eu vou dar aqui 3 exemplos que acontecem um pouco antes da COP, durante a COP, que o Pedro já falou, inclusive pós-COP também. Primeira questão, Petrobras, né? Então, um pouco antes da COP se iniciar, a Petrobras vai anunciar seu plano estratégico para os próximos anos, 2024 até 2028, e dentre esse plano estratégico, eles falam, eu vou retirar ali 7 bilhões de dólares para explorar os novos poços de petróleo, tanto no Brasil quanto no exterior, sendo desses 7 bilhões, 3 bilhões especificamente para explorar novos poços na margem equatorial. Margem equatorial, só para a gente relembrar um pouco, é aquela que lá no primeiro semestre houve a grande disputa entre IBAMA e Ministério do Meio Ambiente, de um lado, e Ministério de Minas e Energia, de outro lado, né? O IBAMA recusa, então, por questões técnicas, devido à sua competência técnica, o pedido de exploração de novos poços na foz do Amazonas, né? E recebe bastante crítica por isso. E crítica fogo amigo, né? De ministro de Minas e Energia, do Randolfo Rodrigues, que pede desfiliação do partido da ministra, né? A ministra Marina Silva também, ela foi chamada a participar dessa discussão, ela fala, eu não vou intervir politicamente no IBAMA, a competência técnica é do IBAMA, eu não vou intervir. Então, esse é meu primeiro exemplo. O segundo exemplo também, que o Pedro fala, que foi essa declaração que o Brasil passaria, então, a fazer parte daquela OPEP+, né, dessa organização de países produtores de petróleo, né? Então, o timing foi totalmente errado, o Brasil recebe aquele antiprêmio, né, fóssil do dia, se não me engano, prêmio fóssil, e o Lula tenta corrigir um pouco a situação, falando, olha, eu entrei na OPEP+, somente para fazer a cabeça daqueles que estavam lá, para eles realmente pararem de produzir petróleo, né? Então, fugirem, se afastarem da produção de combustíveis fósseis, né? Essa justificativa do Lula, que tenta salvar um pouco a situação, ela não para muito em pé. Agora, na Folha de São Paulo, de 16 de dezembro agora de 2023, o ministro de Minas e Energia, recém-chegado, então, de Dubai, ele fala que essa declaração que o Brasil tinha entrado na OPEP+, foi uma bênção, né? Então, ele coloca isso, é o título ali da entrevista, e eu abro aspas para o que ele falou sobre essa questão. Queriam colocar o Brasil em uma camisa de força ambiental. Nós não podemos participar dessa camisa de força. O Brasil precisa ainda explorar de forma adequada e equilibrada petróleo, minerais críticos. Então, Folha de São Paulo, 16 de dezembro de 2023. Esses 2 eventos unidos, assim, em conjunto, se a
gente for lê-los, né, em conjunto, que a gente pode perceber por que isso é problemático. Bom, porque a gente tem 6 anos só para tentar evitar um aumento da temperatura global acima de 1,5 graus Celsius, que é um dos primeiros objetivos do Acordo de Paris. Ainda me surpreende muito que esse objetivo permaneça vivo, permaneça ainda até no acordo final da COP 28. Então, não vai ser explorando novos poços de petróleo, obviamente, que a gente vai conseguir atingir esse objetivo, né? Que tem que haver, então, essa redução drástica de produção, de exploração de combustíveis fósseis. Também é contrário até àquilo que o acordo da COP28 produziu, né, que foi esse afastamento. Isso que o professor Pedro Jacob falou no começo, eu não sei nem como traduzir corretamente a expressão transition away, que estava no acordo, né? Então, para alguns é um afastamento do uso de combustíveis fósseis, para outros é uma transição para o fim, né? Então, de qualquer forma, um norte aí que a gente precisa parar de produzir e não voltar a produzir. De qualquer forma, aquilo que os dois professores Pedro aí estavam comentando é uma ambiguidade muito grande, né? Então, de um lado, a gente tem esse viés desenvolvimentista ainda muito presente e esse viés desenvolvimentista que talvez não converse tanto com a questão da sustentabilidade, da proteção dos povos originários, da proteção da Amazônia. Então, fica um pouco uma conversa ali sem conseguir integrar as duas agendas. O terceiro fato, também bastante preocupante, eu acho, e aqui eu vou introduzir um novo ator, né, na nossa conversa, que é o Congresso, que é o Poder Legislativo, eu acho. Então, logo após a COP28 também, o Congresso, ele derrubou o veto do presidente Lula, a lei que validava a tese do marco temporal, né? Então, essa tese do marco temporal, ela já foi declarada inconstitucional pelo STF, né? Então, é uma tese que é contrária àquele artigo 231 da Constituição Federal, que fala os povos originários, né? Os povos, eles têm direitos originários às terras que tradicionalmente ocupam. Originário aí que vai anteceder ao próprio Estado, né? Mas a tese do marco temporal fala, eu só vou conseguir a demarcação de terras indígenas para aqueles povos que estiveram em suas terras na data da promulgação da Constituição Federal, ou seja, 5 de outubro de 1988, inclusive pedindo documentos cartoriais da presença física da população indígena ali. Então, é limitador, né? Essa lei limita algo que não poderia limitar, que não está limitado na Constituição Federal, né? Então, essa é a principal questão. O Congresso, então, introduzindo essa questão do Congresso, é um ator, hoje em dia, extremamente conservador, tem uma formação muito conservadora, ele tem uma poderosa bancada do boi, da bala e da Bíblia, que invariavelmente votam contra essa agenda de proteção ambiental, né? Então, se a gente precisa de legislação e legislações fortes no sentido de um desenvolvimento sustentável, a gente passa a ter que analisar, então, a formação desse Congresso, né? Então, quando é que o Congresso vai entregar essa legislação também, né? Essa lei atualmente que foi, né, que houve o veto do presidente Lula foi derrubado, então a vigência da tese do marco temporal, provavelmente ela deve voltar à mesa do STF, o que vai gerar ainda mais discussões, ainda mais embates entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário, né? Essa é a grande questão. Mas a lei, como ela está hoje, ela é preocupante, né? Além de restringir a área ocupada pelos povos na data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988, ela diz, entre outras coisas, que pode existir construção de estradas, bases militares e redes de comunicação nos territórios, sem consulta prévia às comunidades. A segunda questão, há uma permissão para que os ocupantes não indígenas possam ficar na terra até a conclusão do processo de demarcação, então sem limite de uso, o que pode gerar mais violência na área, né? E há uma permissão aos não indígenas ao direito de indenização por qualquer benfeitoria realizada no local, finalizada a demarcação.
né? Tendo feito esse panorama, eu fico aqui aberta para discutir essas questões. Mas o único ponto que eu quis, assim, uma vontade, uma retórica muito grande de proteção da agenda ambiental, de proteção da Amazônia, né, dos povos originários, mas a gente vê como isso é complicado internamente, né, no governo, né? Então, com alguns atores também podendo servir de obstáculos, né? E não para realmente implementar essa agenda. E com isso eu paro aqui para a gente ter tempo de discussão também após. Muito obrigada. Obrigado, Daniele. Para aqueles que estão nos assistindo pelo site do YouTube, eu acredito que haja uma forma de se comunicar pelo site através das perguntas são para iearesponde@usp.br. Ele está na tela de quem está assistindo, tá? iearesponde@usp.br. Bom, o que a Daniele trouxe mostra exatamente que esses contraditórios nacionais, o como a política interfere nas boas intenções, ao mesmo tempo como a sociedade escolhe um congresso absolutamente com grau de, digamos, de dispersão de agendas e de interesses territoriais, locais, regionais, político-partidários. E quanto que isso pesa, não? Porque, obviamente, o tema da questão do marco temporal é altamente preocupante e, mais uma vez, gera uma distorção, gera um processo de antagonismo, não? E que está colocado, eu acho que em termos do que a Daniele mencionou, esse antagonismo e, ao mesmo tempo, a questão dos interesses regionais, por exemplo, na exploração da Amazônia Oriental, não? Então, sem dúvida, temos as agendas globais, não? Temos os grandes emissores, em primeiro lugar a China, depois os Estados Unidos e depois o percentual de presença cai muito, não? Até o Brasil também, basicamente, com o tema do desmatamento, não? E nos mostra exatamente o quanto que, por mais que haja intencionalidade até de toda essa remontagem da política ambiental, o tempo de um ano é muito curto para se ver grandes mudanças, mas, ao mesmo tempo, a realidade é que as emergências climáticas que aconteceram com a estiagem na Amazônia e as grandes pluviosidades, as grandes chuvas no sul do país estão mostrando que essa realidade que veio para ficar de uma maneira ou de outra, não? Bom, esse tema nos toca justamente a uma questão que eu considero que o Braulio pode nos ajudar a refletir, é justamente sobre o quanto que a mitigação é dos grandes players e a adaptação é dos governos locais, não? Dos governos regionais, das iniciativas, das inovações, de tudo aquilo que compõe um quadro de articulação importante das instituições da sociedade civil com governos locais. Então, a palavra está contigo, Braulio. Muito obrigado, Pedro. E muito obrigado também, Gabriela e Daniel, pelo convite. Aqui, essa é a primeira, eu acho que esse é um primeiro momento muito importante para tomar um momento de respiro. Aconteceram muitas coisas durante essas 2 semanas da COP28. Claro, eu total, enfim, como mais como um engajado, né, como apaixonado dessas temáticas, concordo com muitas das avaliações já postas e com esse sentimento que sempre que eu já testemunhei nessas caminhadas da COP, que sempre falta algo, né? Sempre temos esse sentimento que não é suficiente. E eu acho que estamos tudo certos. E aí eu quero, enfim, eu me coloco também nessa posição,
mas também eu quero trazer a nossa perspectiva do outro lado, que tem acontecido também alguns pontos que eu acho que a gente pode também ver esse copo meio cheio, meio vazio. E o que está acontecendo agora é um movimento muito importante que eu quero já começar aqui a apontar, que é o movimento de, do chamado, do maior protagonismo que cada ano vem se posicionando na pauta local, na pauta das autoridades locais, como elas, diante desse cenário eh, complexo com essa carência, elas cada vez mais estão tomando, talvez nem tanto competências, mas atribuições e mais também vontade de participar desses debates globais, de tomar ações concretas, de se posicionar frente às pautas nacionais. E eu acho que esse é um movimento que a gente tem que olhar com muito detalhamento, porque daqui até os próximos anos, isso está com uma trajetória de crescimento importante, mas eu acredito que essa reflexão de como qualificar e como melhorar o sistema de governança global em todos os aspectos. Temos uma Organização das Nações Unidas que está operando com um modelo arcaico dos anos 50 e que isso tem sido um objeto de debate. A partir de aí, nos 90, se criam essas chamadas constituencies ou grupos, né, de consultivos, mas com esse caráter de grupo consultivo. Dentro dessas 9 constituencies também se colocam as autoridades locais, que são representantes eleitos, autoridades eleitas democraticamente, na maioria dos casos democraticamente, mas que também não tem esse espaço de escuta, esse espaço de toma de decisões concretas dentro do esquema da governança das Nações Unidas. Então, com esse contexto, que tem acontecido nesses anos? Um papel fundamental das organizações que promovem o municipalismo. Temos, nesse contexto, 3 grandes que promovem o municipalismo e, sobretudo, o municipalismo dentro da pauta climática. A primeira delas somos nós, ICLEI, que é uma rede global, como o Pedro já comentou, de mais de 2.500 governos locais e regionais, que por mais de 30 anos estamos acompanhando, trabalhando para engajar as autoridades locais com o desenvolvimento sustentável, com ações climáticas, com ações tanto em temas de clima, de biodiversidade, de resiliência, de desenvolvimento circular, tudo isso para trabalhar frente à crise climática. E eu acho que esse trabalho tem se mostrado com alguns resultados importantes. Quero aqui fazer também pequeno... Vou tentar de compartilhar aqui a minha tela. Talvez nem vai dar também para passar, enfim, para abordar toda a fala aqui, mas dá para ver agora, né? E com esse primeiro contexto, acho que é muito importante já ter a noção de que os atores locais, as cidades, os governos locais e regionais, já são protagonistas destas agendas de desenvolvimento sustentável. Com isso posto, nos encontramos, como já vocês colocaram no contexto, é um momento crítico, um ponto de não retorno frente à ação climática a nível global, e esse foi um dos principais desafios dessa COP28. Aliás, com todas os comentários, os posicionamentos frente tanto o país receptor dessa COP28, o país receptor da COP27, da COP29 e também a presidência mesma, que foi a pessoa que lidera a empresa petroleira do país, que é a pessoa responsável de levar adiante as negociações. Esse cenário de críticas, a COP28 tinha um desafio ainda maior, como diante desse contexto crítico, ser mais inclusiva, mais transparente, programática e orientada a resultados. Eu acho que aqui vocês já colocaram, o documento final da COP traz muitas tarefas pendentes,
mas também traz alguns consensos que não tinham acontecido nas outras dois COPs. Enfim, aqui trago um panorama. Durante as 2 semanas aconteceram, isso acontece em cada uma das COPs, só para a ciência aqui do nosso auditório, tem dias temáticos e dias onde os grandes, que acontece um movimento maior, que os grandes chefes de Estado se juntam nos dias 1 e 2, que normalmente aí os momentos mais declarativos, de avançar em posicionamentos nacionais, e diante de cada um dos dias, a partir desse World Climate Action Summit, acontecem temas concretos. Para nós, desde as autoridades locais, o mais importante nessa COP28 foi o dezembro 6, que foi o dia da ação multinível, o dia da urbanização. E, bom, enfim, a partir daqui tem vários anúncios cada dia, conforme uma temática concreta. Já vou passar aqui o que aconteceu no dia da urbanização, que para o movimento municipalista a nível mundial tem sido um hito muito importante. Como estava falando anteriormente, vimos ou assistimos que o papel dos governos locais diante dos resultados bem baixinhos também da COP de Glasgow em 2021, aí só conseguimos puxar os nossos representantes nacionais a que eles tivessem a vontade de manter a meta de 1,5, essa meta dos acordos de Paris, e realmente foi uma COP em termos de resultados de aumento de ambições, não? De tentar de puxar esse aumento de ambições, que basicamente ficou com essa parte declarativa. Já em Sharm el-Sheikh, se conseguiu colocar essa agenda de perdas e danos dentro da agenda, que, bom, como já a nossa colega Daniel colocava, foi pelo menos já um instrumento concreto que também aí coloca um recurso que podemos avaliar se é muito, é pouco, etc., mas que já dá um instrumento concreto para aqueles países mais vulneráveis à crise climática de conseguir acessar a alguns recursos para temas, projetos tanto de adaptação como de mitigação. E dentro desse instrumento de perdas e danos que foi aprovado já a ferramenta, o instrumento como tal na COP desse ano, já se inclui uma narrativa concreta também para que as autoridades locais possam acessar a essa bolsa de recursos. Aliás, bom, só voltando aqui, dentro de Sharm el-Sheikh, graças também à iniciativa da ONU Habitat, a agência ao Programa das Nações Unidas para os assentamentos urbanos, se criou uma iniciativa que tenta também trazer a presidência da COP em uma temática muito importante a nível local, que é a resiliência urbana. Sai essa iniciativa Surge, e aí começa também um momento muito interessante com a iniciativa Surge, a ONU Habitat e as outras organizações de governos locais instam a presidência da COP27 a criar um cenário, uma plataforma de discussão, juntando umas pastas que é difícil elas se comunicarem, as pastas ministeriais de clima e as pastas ministeriais de desenvolvimento urbano. Isso já tem um antecedente, acontece cada ano uma reunião a nível ministerial em temas de finanças e clima, e agora o que a gente queria também trazer aqui e deixar como um legado desde Sharm el-Sheikh, mas apontando um foco estratégico para a COP de Belém, é tentar de trazer os ministros, as ministras de ambiente, clima, junto com os ministras de urbanização do mundo. Bom, Sharm el-Sheikh foi um primeiro exercício, aí a gente conseguiu, bom, minimamente juntar alguns ministros, mas aqui em Dubai, eu participei dessa sessão também, junto com o ministro das cidades do Brasil e o prefeito de Belém, que foram as pessoas que deram as falas de encerramento. E aí, inusitadamente, essa ministerial foi realmente interessante.
conseguimos juntar mais de 40 ministros e ministras de vários estados parte nessa agenda e seguir tentando de institucionalizar que os temas de urbanização sejam parte total dos acordos e das negociações. Bom, aqui só trago também aí essa referência, como já Pedro nos comentava, ICLEI atua, e eu também colocava, como esse representante oficial ante as COPs, ante as conferências tanto de clima, de biodiversidade e de certificação. Então, realmente um esforço importantíssimo para tentar de colocar a voz das autoridades locais em sintonia e incidir também com os negociadores de cada um dos países. É uma labor imensa, titânica, que requer também muitas sensibilidades diplomáticas, de articulação, também de trazer parceiros do sistema das Nações Unidas, inclusive tentando de trazer alguns atores que talvez desde as juventudes, os povos indígenas, inclusive o setor privado aqui, para tentar de colocar uma voz mais unificada das prioridades do território. Bom, também quero deixar aqui que dentro desse esquema, que acontece no marco da COP e durante as 2 semanas? Tem esse espaço que a gente conhece como a Zona Sul, né? Onde acontecem todas as negociações, onde todas as partes se reúnem a discutir a partir dos dias temáticos, textos concretos e que é restrito para as partes, e depois tem uma zona mais de pavilhões, né? Como tipo uma feira, em que todas as organizações que estão fazendo parte, por isso que a gente escuta que as COPs cada vez mobilizam mais pessoas. Esse ano os números aumentam a mais de 70.000 participantes in situ durante as 2 semanas, e nem todos têm acesso a esses espaços de negociação. Acontece com os governos locais, que a gente fica como ator secundário dentro de um espaço que se chama de pavilhões, né? E aí a gente cedia a sede das cidades, das regiões, dos governos locais. E, bom, esse é um espaço também para ir colocando temas, discutindo, tecendo acordos, e, bom, também visibilizando as ações que nas nossas cidades estão trazendo para a COP. Bom, a posição concreta dos governos locais nessa COP28 foi preparada, um trabalho que começa agora em janeiro. Trazemos um consenso com as autoridades locais do mundo, e aqui com 6 temas concretos, que acho que vários desses temas foram respeitados e por primeira vez refletidos nos acordos resultantes da COP. Esse reconhecimento da liderança, essa integração na palavra multinível e a participação dos governos locais dentro das NDCs dos países, que nem todas acontecem e que cada vez são as autoridades locais que estão puxando esse aumento de ambições. Bom, adaptação, finanças climáticas, sem dúvida, como Pedro colocava, é fundamental o nosso papel nessas 2 áreas, a qualificação das cidades para acessar a esses projetos de financiamento climático, que é muito difícil que cidades pequenas, cidades menores, que, por exemplo, do território amazônico, possam acessar esses grandes investimentos, esses grandes projetos de financiamento climático, por ter capacidades limitadas dos técnicos. O foco de perdas e danos, que já passamos, e a formalização de todos esses espaços, de todos esses momentos de diálogo estruturado, de diálogo sistemático das autoridades frente aos cenários e às discussões. Bom, como já coloquei, a gente teve vários momentos especiais nessa COP. Foi o primeiro ano que a gente também teve, graças bom, aí com uma negociação estratégica de parte da Bloomberg Philanthropies, do próprio Michael Bloomberg, ex-prefeito da cidade de Nova York,
também um líder que está fomentando a participação das autoridades locais através de várias outras redes, como C40, o Pacto de Prefeitos pelo Clima e Energia, enfim, de conseguir colocar em paralelo à cumbre dos chefes de Estado, ou à cúpula dos chefes de Estado, uma cúpula de autoridades locais. E aí, bom, foi interessante ter também participações do secretário-geral das Nações Unidas, do próprio presidente da COP, etc. Foi um momento mais declarativo para realmente evidenciar o papel protagônico que as autoridades locais têm nesses debates. Depois, no dia 6, como comentava, o Dia da Urbanização, foi apresentada já uma iniciativa concreta, que não deixa de ser declarativa, mas que é uma iniciativa para avançar esse aumento de ambições e essa coalizão para fomentar um trabalho multinível entre governos nacionais e governos locais e regionais para qualificar as índices dos países. Nessa iniciativa, a iniciativa CHAMP, já foi endossada por mais de 71 países, mas ainda tem muita coisa a ser feita. Enfim, só quero aqui concluir que essa Copa foi realmente um hito estratégico para as autoridades locais. Dentro do cenário da América do Sul, a gente contou com mais de 140 representantes de governos locais, tanto do Brasil, da Argentina, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela, Chile, Bolívia, que participaram durante as 2 semanas. Tivemos uma grande mobilização das cidades amazônicas, lideradas ali pelo prefeito de Belém, junto com o prefeito junto com 2 prefeituras importantes nesse movimento também das cidades amazônicas, que é a prefeitura de Maynas em Peru, a prefeitura de Cobija na Bolívia, que esses 3 juntos formam o que também nesses últimos meses um movimento que tem já se institucionalizado no marco do Organismo de Tratado de Cooperação Amazônica, que é o Fórum das Cidades Amazônicas. E todos esses esforços estão sendo colocados para que de aqui a COP30 a gente consiga realmente ter um engajamento protagônico e estratégico dos governos locais nas discussões e nas negociações. Bom, com isso aqui eu queria trazer só alguns dos números, bom, esses compromissos mais declarativos, mas que também aqui a questão pendente as autoridades locais estão sendo reconhecidas para acessar a estes compromissos econômicos ou de financiamento para avançar em certos projetos temáticos. Eu acho que também esse tem sido um hito interessante, um avanço temático em cada fundo, não? Um avanço em cada fundo temático. Isso foi importante. Agora, os comos acessar esses projetos, quem que financia, como instrumentalizar isso é um dos grandes pendentes. E aqui, como comentava, alguns dos compromissos que os países têm começado a endossar. Isso vou passar aqui depois uns links, né, para que vocês consigam acompanhar como as representações nacionais estão se comprometendo a cada vez mais ou cada vez menos. E aqui, é claro, a mensagem para nós é a seguinte: o protagonismo local chegou, está aí, está posto, mas a gente precisa ainda muito da colaboração multinível, e a COP28, o que conseguimos com mais de 500 autoridades locais a nível mundial, colocar o que conseguimos para estar todos juntos lá, é um caminho de não retorno, também um ponto de não retorno, e que, bom, nesses próximos cenários das COPs, trabalhando bastante para seguir qualificando e seguir estando. Deixamos também aqui seguir estando de uma maneira protagônica, seguir sendo partícipes
tomados em conta dentro das negociações, mas também dentro dos processos de implementação, que basicamente é isso que interessa para a gente. Bom, deixo aqui essa primeira intervenção também e muito obrigado. Obrigado, Braulio. Eu acho que foi muito interessante até permitir um pouco mais tempo, porque você acabou trazendo uma fotografia que muitas vezes a mídia não traz, não? Mostrando realmente esse movimento, não? Inclusive o fato de você levar um número tão grande de prefeitos, uma espécie de coaching, não? Para que se engajem com temas que fazem parte desta agenda global, não? Então, eu acho que isso reflete algo muito importante, não só de uma organização como o ICLEI, como de outras tantas que estiveram lá também, não? Porque muitas vezes a pouca informação também alimenta uma visão bastante viesada e incompleta que pode aumentar, inclusive, a nossa desmotivação e nossa frustração, não? Bom, eu então agora vou passar a palavra para Gabriela, que vai abordar justamente o tema das cidades, né? Das mudanças climáticas e da saúde, que tem então uma ponte importante com a conversa que você nos apresentou. Obrigada, Pedro. É um enorme prazer participar desse evento junto com os meus colegas, né? Ter essa oportunidade de dialogar, de refletir, também com o público que nos acompanha. Na minha fala, eu vou tentar abordar dois aspectos. Um que eu acho que o Braulio já, né, trouxe bastante elementos, que é mais focados mesmo na questão da adaptação e o papel das cidades, mas um outro que eu acho que, ainda que precisasse ser mais calibrado, ele, de certa forma, veio à tona durante a COP28, né, e que me parece bastante central também quando a gente pensa nos impactos, né, da crise, das mudanças climáticas e dessa necessidade mais do que urgente da gente colocar em prática as ações que, de fato, possam priorizar as múltiplas dimensões de justiça, né? Não só justiça social, ambiental, climática, mas também a questão de justiça alimentar, justiça hídrica, justiça energética, né? Então, o primeiro aspecto que eu vou falar é sobre as relações entre mudanças climáticas e saúde, e depois eu vou abordar um pouquinho mais a fundo a questão de adaptação. Esse documento final, né, da COP28, ele reconhece que as partes devem, ao tomar medidas para enfrentar as questões climáticas, respeitar, promover e considerar as suas respectivas obrigações em matéria de direitos humanos, incluindo o direito à saúde. Ele sinaliza também, o documento, essa necessidade de promover serviços de saúde mais resilientes, né, às alterações climáticas e esforços para reduzir de forma significativa a morbidade e a mortalidade relacionadas com o clima, especialmente nas comunidades mais vulneráveis. Eu diria que destacar essas conexões entre mudanças climáticas e saúde, né, apesar de óbvio para a gente, né, mas no documento final é um passo importante para o enfrentamento da crise climática. A gente tem uma série de estudos, né, que vem ganhando bastante fôlego aí nos últimos anos, que mostram, né, que as mudanças climáticas, assim como outras mudanças ambientais globais, como a própria perda de biodiversidade, têm consequências bastante diretas e negativas, né, tanto para o avanço de patógenos que podem gerar impactos para a saúde pública, e aqui, por exemplo, a gente podia pensar no exemplo, né, do caso da malária, da dengue, da febre amarela, enfim, mas também de doenças causadas por alguns vírus, né? Como também como as mudanças climáticas vêm agravando de forma bastante expressiva a ocorrência de doenças cardiovasculares, de doenças respiratórias, principalmente para crianças, idosos, né, e pessoas com enfermidades pregressas, né? Já visto que a gente vem vivenciando nessas ondas de calor recente que tem atingido com muita força não só a cidade de São Paulo, mas várias cidades no contexto do estado de São Paulo, mas também, né, problema como a gente teve recentemente ali também com as queimadas na Amazônia, enfim, em Manaus, trazendo uma série de impactos para a população local, além da seca expressiva lá. Então, me parece fundamental nessa discussão, né, que a gente entenda as mudanças climáticas, e esse é um entendimento também compartilhado pela Organização Mundial da Saúde, de que a crise climática é uma das emergências de saúde mais urgentes que a gente enfrenta no século XXI. E quando a gente reconhece, né, que as mudanças climáticas é uma emergência de saúde, parece que é fundamental que a gente entenda que os efeitos, né,
da crise climática também estão diretamente associados aos determinantes sociais da saúde. E aí a gente pode pensar desde, por exemplo, a cobertura de saúde universal, a disponibilidade, a qualidade dessa cobertura, a garantia dos direitos humanos, e aí a gente pode pensar a garantia do direito à segurança alimentar, à segurança hídrica, a garantia à habitação digna, mas também questões relacionadas à governança socioambiental e os próprios rumos do modelo de desenvolvimento adotado. Então, me parece que é sobretudo a partir dessa compreensão que a gente reconhece que a crise climática, né, ou a emergência climática, é um tema central também se tratando de saúde pública. E aqui eu queria fazer uma conexão com um outro relatório que foi divulgado e bastante discutido, né, vem sendo bastante discutido desde então, lá de 2019, um relatório produzido pela Comissão The Lancet, né, que chamava a atenção para a existência de uma sindemia global que caracteriza esse século XXI. Né? Essa sindemia global é a interação, né, entre diversas pandemias que estão em curso nesse momento, nesse tempo social que a gente vive, mas em particular o relatório da Comissão The Lancet destacava 3 pandemias, né? A pandemia de obesidade, a pandemia de desnutrição e a pandemia de mudanças climáticas. Olha que interessante, já situando as mudanças climáticas também nesse contexto de uma emergência em saúde, né? Esse relatório de 2019 ele mostrava como essas pandemias elas coexistem no tempo e no espaço, como elas produzem efeitos complexos bastante negativos, como essas pandemias também compartilham impulsionadores sociais em comum, como elas apresentam sinergias nas ações políticas que são necessárias para o seu enfrentamento, né? E como elas também compartilham os mesmos elementos impulsionadores, né? Em particular, o relatório destacava questões associadas à urbanização acelerada, o desenho urbano, o sistema de uso do solo, sistemas alimentares. E chamava atenção também para uma certa retroalimentação que existe entre essas crises, à medida em que há uma inércia e uma ausência de ações políticas contundentes, né, para de fato lidar, enfrentar, né, essas crises, conter a pressão e o próprio desbalanço que muitas vezes existe nas relações de poder, né, principalmente entre governos e corporações. No documento final da COP28, né, e nessa perspectiva de mostrar as interações entre mudanças do clima e saúde, há um destaque também sobre a necessidade da gente alcançar uma produção alimentar, agrícola mais sustentável, mais resiliente ao clima e garantir o acesso equitativo a uma alimentação e nutrição adequada para todos. Isso está bem em conformidade também com o que já apresentava o último relatório produzido pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas, que foi divulgado em 2022, o 6º relatório, que também sintetizava importantes evidências científicas sobre como o aumento na frequência e na intensidade dos eventos extremos climáticos tem reduzido de forma bastante importante o acesso a alimentos, né, a segurança hídrica, comprometendo, inclusive, local e globalmente os esforços para que a gente atinja os objetivos do desenvolvimento sustentável. O relatório do IPCC de 2022 também finalizava que essas perdas repentinas, tanto na produção de alimentos, mas também a diminuição da diversidade da dieta, né, tem contribuído no mundo como um todo para um aumento bastante significativo da desnutrição, em particular para povos indígenas, agricultores e famílias de baixa renda. E aí, se a gente situa, né, alguns números, só para contextualizar o que isso significa na prática, né, tem um relatório divulgado em 2021 que faz uma análise sobre o estado da segurança alimentar e nutricional no mundo, que mostrava que, no contexto, inclusive, da pandemia, né, em 2021, mais de 2 bilhões de indivíduos não possuíam acesso regular a alimentos, o que eles chamavam, identificavam ali como uma insegurança alimentar moderada, e que cerca de 800 milhões de pessoas estavam em situação de fome. No Brasil, o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia de Covid-19, que foi produzido pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensam, também mostrava que em 2022, né, tinha ali um cenário intensificado, né, bastante grave, né? Mais da metade da população brasileira no ano passado não tinha acesso pleno e permanente a alimentos, então a gente está falando de mais de 125 milhões de pessoas, e 33 milhões de pessoas estavam em situação de fome.
Então, quando a gente olha, né, esses números, essas perspectivas e outras tantas, né, perspectivas importantes, né, é fundamental que a gente entenda que a crise climática, ela é um tema central em se tratando de saúde pública. E agora, né, que ganhou força, né, um maior protagonismo, né, a questão da saúde, com esse documento e com as discussões que foram feitas na COP28, a gente fica na expectativa de que, particularmente no contexto brasileiro, haja também um maior protagonismo do próprio Ministério da Saúde na agenda climática e dos setores de saúde em geral, né, e eu estou me referindo às secretarias de saúde, estadual, municipal, mas também às vigilâncias ambientais, sanitárias, não só um maior protagonismo de ação, mas também num diálogo e numa atuação mais próxima junto a outros setores estratégicos no enfrentamento da crise climática. E pensando também essa ideia de mudanças climáticas no contexto da saúde, eu conecto então a minha fala com a segunda perspectiva que eu queria abordar, que também é trazida nesse documento final da COP, talvez com não tanta força como a gente gostaria, né? Que é a questão da adaptação e capacidade adaptativa. Esse documento, né, ele aponta que a maioria das respostas de adaptação observadas até agora ainda tem sido muito fragmentada, incremental, distribuída de forma muito desigual, né, entre as regiões, e que apesar de alguns progressos que têm sido alcançados, existem lacunas bastante significativas de adaptação. Esse documento ele também mostra, né, ele salienta a importância da gente aumentar a capacidade adaptativa de modo a reforçar a resiliência dos territórios, das populações, de reduzir a vulnerabilidade aos efeitos das mudanças climáticas e de contribuir para o desenvolvimento sustentável, incentivando a implementação de soluções integradas, de soluções multissetoriais. Acho que é importante a gente situar aqui na nossa reflexão que tratar de adaptação significa promover processos de ajustamentos, né? Ajustamentos que a gente vai fazer em diversos setores nessa perspectiva de antever, de antecipar possíveis impactos adversos relacionados às mudanças climáticas e ao fazer esses ajustamentos, a gente espera reduzir a vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade dos territórios, vulnerabilidades das populações, de grupos sociais específicos. Tratar de capacidade adaptativa significa a gente entender o potencial de um sistema, né, de um território, de uma cidade, de um grupo, em mudar para um estado que seja mais desejável frente aos impactos e riscos das mudanças climáticas. Qual é o desafio hoje? É entender quais são os elementos que constroem a capacidade adaptativa e que facilitam ou limitam a adaptação no sentido mais concreto, né? E aqui eu trago uma abordagem que me parece ajuda bastante a gente a entender esse desafio, que é olhar a capacidade adaptativa como um conceito dinâmico que vai envolver tanto uma dimensão que a gente chama de capacidade genérica, como uma dimensão que a gente identifica como capacidade específica. Quando a gente olha a capacidade genérica, seria aquela habilidade que um sistema, por exemplo, uma cidade, um território, um grupo tem de enfrentar e de responder diversos estressores por meio da consolidação de alguns recursos considerados muito básicos, né? Por exemplo, acesso à renda, saúde, educação, segurança alimentar, mobilidade, habitação, né? São ações que têm impacto direto na qualidade de vida das pessoas, né? Independentemente da concretização dos riscos associados às mudanças climáticas e que alinham a sustentabilidade a essa agenda adaptativa. Já quando a gente pensa em capacidade específica, seria essa habilidade que um sistema, né, um território, um grupo tem de antecipar, de responder, identificar um determinado risco. Então, na prática, capacidade específica refere-se ao conjunto de mecanismos que podem ser acionados para a gestão de risco, que devem ser implementados pelos governos, mas também por organizações privadas, né, para tentar diminuir a vulnerabilidade ao impacto das alterações climáticas. Então, como exemplo, a gente pode pensar nos planos de contingência, nos mapeamentos de áreas de risco, sistemas de alerta, planos de evacuação, projetos, construção de infraestrutura, de obras públicas, enfim. Não há dúvidas de que um dos principais desafios que se colocam quando a gente pensa em adaptação, no mundo como um todo, mas em particular em países marcados por desigualdades e iniquidades, como é o caso do Brasil, é conciliar essa agenda,
né, com ações que, ao mesmo tempo, reduzam os impactos negativos dos extremos climáticos, atuem na redução de pobreza, né, impulsione uma forma de desenvolvimento que seja mais alinhada à sustentabilidade. E como o Braulio mencionou na fala dele, quando a gente pensa em adaptação, é fundamental que a gente olhe as ações que acontecem no nível local, né? Os impactos das mudanças climáticas, eles se materializam, né, nos territórios onde as pessoas estão. Então, é por isso que os governos locais, que as cidades, elas têm ganhado um protagonismo bastante forte, particularmente nos últimos anos, né, quando a gente trata de adaptação. E ainda que as discussões que marcam as COPs, como aconteceu com a COP28, sejam em torno dos compromissos assumidos pelas partes, portanto, dos governos nacionais, né, no debate sobre adaptação e no avanço, na concretização, né, efetiva das ações adaptativas, o papel das cidades e dos governos locais é bastante estratégico, né? E aqui, para fechar a minha fala, Pedro, eu só queria finalizar alguns pontos que a gente vem estudando nos últimos anos sobre como as cidades brasileiras têm se situado na questão da adaptação. O que a gente tem observado, né, que ainda que haja uma maior sensibilização dos governos locais para essa agenda, e aí eu acho que a fala do Braulio sinaliza muito isso, né, ter trazido, né, ter levado para a COP, né, um conjunto expressivo de prefeitos, né, de autoridades locais que querem fazer parte dessas discussões, né, a elaboração dos planos de ação climática, que tem sido iniciativas importantes registradas em algumas cidades no Brasil, as próprias declarações de emergência climática, são, obviamente, elementos que nos ajudam a entender que há uma sensibilização, né, uma percepção maior dos governos locais para essa agenda. No entanto, quando a gente olha os impactos relacionados aos extremos climáticos, né, os deslizamentos, as secas, as inundações sem precedentes e todas as perdas de vida, perdas materiais bastante significativas, né, que a gente também vem contabilizando aos últimos anos, a gente observa que nenhuma região do Brasil passa despercebida aos efeitos das mudanças climáticas, mas mais do que isso, que a capacidade adaptativa dos municípios ainda é muito baixa, né? E aí a gente pode, obviamente, tentar encontrar diversos elementos que nos ajudem a entender por que essa capacidade adaptativa é baixa. A gente pode considerar desde, por exemplo, a forma como o processo de urbanização e a forma como as cidades do Brasil, né, elas foram crescendo, né, nas últimas décadas, né, é um elemento bastante importante para a gente entender isso. A gente também pode olhar como a nossa legislação urbanística ainda é muito descolada das dinâmicas urbanas, da própria produção do espaço urbano. A gente pode olhar a desarticulação que existe das políticas setoriais, como as políticas, por exemplo, relacionadas à preservação e qualidade ambiental, políticas relacionadas à habitação, que dificulta muito, né, uma qualificação mais integrada do espaço urbano. A própria segregação socioespacial, que é uma outra característica marcante, sobretudo nos grandes centros urbanos, né? A combinação desses fatores todos, associada à ocorrência cada vez mais frequente desses eventos extremos, não só resulta em impactos e perdas bastante significativas para os brasileiros, né? Mas, em particular, para os grupos sociais desfavorecidos que já estão, né, à margem, né? Que já lutam, né, contra a pobreza, as condições de vulnerabilidade, as injustiças. Quando a gente faz o nosso estudo, né, sobre como as cidades brasileiras vêm internalizando essa agenda adaptativa, a gente observa uma série de elementos críticos que têm afetado muito, né, a capacidade adaptativa dos municípios. Então, a gente observa desconexões entre políticas setoriais, né, a falta de definição de responsabilidades, de prioridades nas propostas de governo, né, uma fala que é algo que a gente observa também no governo local, muito associada à fala da Daniele, né, que é o predomínio de uma perspectiva política ainda muito utilitarista, né, bastante influenciada por interesses políticos que são muito hostis às questões ambientais e climáticas como um todo, a atuação de grupos de pressão, né, que ficam ali fazendo um lobby para se beneficiarem, beneficiar os seus interesses em detrimento dos interesses públicos, né? Uma fiscalização muito inadequada e insuficiente ainda na governança dos regulamentos, das normas, né, dos marcos vigentes. Então, não há dúvidas de que esses elementos, eles não só mostram para a gente essa interdependência que existe entre o impacto dos eventos extremos, as questões políticas, as dinâmicas locais de planejamento urbano, como eles intensificam ainda mais a dificuldade que as cidades têm de fato, concretizarem ações que vão ao encontro das
as necessidades urgentes, né, de uma agenda efetiva de adaptação. A gente ainda também observa nos nossos estudos uma série de fragilidades que vão confirmando essa baixa capacidade adaptativa da maior parte das cidades no Brasil, né? Tanto em relação à ausência de elementos que são bastante importantes quanto à capacidade genérica que eu mencionei. Aqui vou dar só um exemplo, né? Baseado nos dados que a gente tem de pesquisa, né? Apenas 1 em cada 3 municípios do Brasil, em 2020, declarou que tinha um plano municipal de habitação. É o que sugere para a gente que os esforços para abordar áreas de vulnerabilidade, de risco no setor habitacional, têm muito ainda a avançar. Também temos outros dados bastante preocupantes em relação à capacidade específica, né? Aqui vou dar um exemplo, né? Apenas 13% das cidades brasileiras declararam em 2020 que tinham um plano de redução de risco. Declararam, né? 7% dos municípios declararam que tinha uma lei lá em 2020, né? Focada para promover a adaptação e mitigação climática, né? Ou seja, as cidades brasileiras, quando a gente olha esse panorama, esses indicadores, né, e os governos locais, por mais que eles estejam sofrendo na prática os efeitos dos extremos climáticos, das mudanças do clima, e por mais que eles estejam sensibilizados sobre o problema, ainda tem um caminho longo a percorrer, muito avançado. Então, a gente fica muito nessa expectativa também de como né, a COP agora, as próximas COPs, esses momentos também de interação que o Braulio sinalizou e que trazem os governos locais para discutir a questão climática, vão ecoar de verdade, né, na realidade dos municípios e mudar, né, esse cenário e tornar as cidades, de fato, mais adaptadas e mais resilientes, né? Eu fecho aqui a minha fala a partir dessas reflexões, Pedro, para a gente poder continuar os nossos debates com as perguntas e colocações aqui do público. Muito obrigado, Gabi. Eu acho que foi excelente. E, enfim, até comentando rapidamente a questão do processo de urbanização, que ele é tão perverso, não? Porque a nossa realidade, ela originalmente de cada grande senzala, ela é hoje uma realidade de cidades partidas, não? De cidades divididas, de cidades duais. E isso acaba sendo um dos componentes principais, obviamente, dessa urbanização totalmente, digamos, separando a burguesia, não? Das classes trabalhadoras, dos migrantes, etc, etc. Não vou aqui dar uma aula sobre isso, mas, de qualquer maneira, uma das coisas que é importante também é a não continuidade de políticas públicas, principalmente em tornos habitacionais, e também, obviamente, a precariedade econômica de boa parte dessas pessoas de não conseguirem se inserir em programas habitacionais institucionalizados. Além disso, uma questão que se acentuou ainda muito mais é o ponto de vista da precarização do mercado de trabalho, não? No qual, obviamente, aí também se colocam componentes fundamentais de uma renda absolutamente instável, não? E um tema que, obviamente, toca diretamente, que é a questão do, das diferenças entre os grupos pela raça, não? Pela cor, não? Que também pesa enormemente. Então, não dá para ser muito otimista, mas obviamente que as agendas de adaptação têm que estar cada vez mais focadas em dois aspectos que para mim são fundamentais. Um, que você promova políticas públicas que evitem a expulsão da população, aquilo que se convencionou chamar de gentrificação. E outro lado é de políticas que têm que ser cada vez mais intersetoriais. Se elas não forem, e você traz essa questão dos dados do Lancet, enfim, todos esses trabalhos aí, mostrando justamente algo muito concreto. E agora mesmo, morando em São Paulo, vendo como o rolo compressor do setor imobiliário, não? Neste momento do zoneamento. Claro, podemos falar em São Paulo, podemos falar em tantas outras cidades, mas estamos de a cidade na qual a gente vive e acompanha mais. Então, eu acho que esses temas estão claramente colocados e são fundamentais. Eu acho que
tua fala ajuda muito a pensar esse conjunto de questões. Pergunta da Raquel Oliveira. E aqui essa pergunta pode ser respondida pelos três, tá? Agradeço a oportunidade de acompanhar esta discussão que é tão importante. Minha pergunta vai no sentido de entender o posicionamento contraditório do governo brasileiro da COP e sua preparação para a COP 30. Então, para Daniele. Por outro lado, como o governo Lula pode realizar mudanças efetivas, assertivas nesse assunto? E se já houve, considerando que é um governo de coalizão, tendo herdado um cenário de destruição tão recente do governo Bolsonaro e com expressão significativa ainda no Congresso. Como garantir que os governos locais possam atuar de forma significativa na proteção das comunidades locais e do meio ambiente e como as próprias comunidades podem atuar para exercer maior pressão nas pautas contra as grandes empresas que exercem uma influência importante entre os parlamentares, inclusive aumentando sua atuação de advocacy. E outra pergunta é, não sei se poderemos responder ou não, talvez o Braulio possa estar mais perto disso, que é sobre a preparação da cidade de Belém para receber a COP30. Vai dar tempo, como o Brasil, sendo um dos principais players na mitigação da emergência climática, pode e deve se apresentar na COP30 de modo a deixar clara uma posição para o meio ambiente e para o mundo, o que não pode faltar. Quais os acordos devem ser feitos antes, além da adaptação da cidade para receber o evento? Agradeço muito as perguntas da Raquel, são muito oportunas, muito importantes. Obviamente que muitas dessas perguntas a gente gostaria de ter resposta, não com nosso wishful thinking, não? Mas efetivamente, digamos, de tudo aquilo, e talvez o Braulio possa responder um pouquinho dessa questão da preparação de Belém, porque realmente neste momento é bastante preocupante como vai se receber tantas pessoas, não? Se já se receberam, quanto se falou? 70.000 pessoas em Dubai, não? Como vai ser esta questão numa cidade que tem enormes problemas de saneamento básico, gravíssimos, gravíssimos, moradias muito precarizadas, enfim, uma cidade muito complexa e são 2 anos de preparação e, obviamente, não é o caminho, não é a maquiagem, mas é, de alguma forma, garantir um espaço o mais adequado possível, independente da natureza maravilhosa, exuberante que tem em torno de Belém, não? Então, eu deixo aqui para responder, eu vou passar primeiro a palavra a Daniele, tudo bem? Lógico, tudo bem. Raquel, Raquel, né, que fez essa pergunta bem ampla. Raquel, muito obrigada pela pergunta. Eu acho que essa é uma pergunta um pouco o que a gente vai fazer, né, a partir daqui, tendo em vista todos os problemas que a gente apresenta, né? Eu acho que ah, algo que a gente vem observando muito, a força dos movimentos sociais, né? Então, os lugares de embate desses movimentos sociais, né? Então, por exemplo, mobilização indígena, né? Então, durante o período de Bolsonaro, eles foram os mais atacados, principalmente as mulheres indígenas. Mas, por outro lado, o que não é um paradoxo, eles foram os grandes movimentos também de resistência, né? Então, eles utilizam todos os fóruns que ele tem, então fóruns como espaços públicos, como a COP, espaços informais, formais, para, enfim, demandar mais, para fazer com que sua voz seja mais ouvida, né? Então, isso é bastante interessante. Outro fórum também de bastante mobilização, de bastante luta também tem sido o judiciário. Hoje em dia há aquele fenômeno que a gente estuda sob o tema litigância climática, né? Então, as cortes vêm sendo chamadas a falar sobre a implementação, sobre como os países vêm cumprindo suas NDCs, suas contribuições nacionalmente determinadas. Não só cortes constitucionais, né? Não só STF, não corte só da Colômbia, mas também cortes internacionais vêm sendo chamadas a falar sobre a posição dos estados, né? Então, eu acho que, como que vai ser nessa nossa preparação? Mobilização social, né? Então, a utilização de fóruns, tanto públicos, fóruns formais, fóruns informais, para a gente pressionar,
os políticos para irem nessa direção de maior proteção e não de regresso das proteções, né? Então, não há só uma forma de disputar hoje, de lutar em favor da resposta à emergência climática. Há diversas formas, há diversas... Então, essa questão do multinível também que vocês estavam falando, né? Então, é o âmbito doméstico, é o âmbito internacional, quanto mais melhor, porque só uma resposta não vai ser possível. Então, a gente tem que ter aí uma confluência de respostas, de mobilização, de atores mais interessados, para que a gente consiga, então, fazer dessa agenda mais eficiente, né? Eu acho que eu paro por aqui, tentando responder um pouco qual é o caminho, né? O que a gente tem que fazer até a COP30, a COP de Belém. Obrigada, Raquel. Braulio? Obrigado, Pedro. Obrigado, Raquel, também. Então, eu acho que são dois níveis de como a Belém está se preparando para presidir a COP30. O primeiro deles é como a cidade... Bom, vou deixar por segundo ponto o âmbito logístico do território próprio. Mas aqui o principal que vai sobre o que você estava colocando, Pedro, Belém tem trazer um evento tão importante num território tão complexo, de 1,3 milhões de habitantes, de 39 ilhas, com um esquema também com uma precarização dos serviços públicos, vulneráveis, etc., com temas de mobilidade muito, muito difíceis. É também uma oportunidade para repensar o território com toda esta perspectiva de adaptação às mudanças climáticas, mas aproveitando um elemento que eles têm muito forte, que é as contribuições da natureza para esse desenvolvimento sustentável. Então, o primeiro ponto que a cidade já está se preparando com apoios, e aqui vou contar concretamente como estamos pensando, é uma política robusta de adaptação baseada em ecossistemas e de mitigação, o que se chama um plano local de ação climática. Ali a gente está trabalhando com apoios internacionais, com apoio da União Europeia, via o Pacto de Prefeitos pelo Clima e Energia, implementando pelo ICLEI, estamos trabalhando no primeiro inventário de gases de efeito estufa da cidade. E isso é um recopilatório das principais fontes de emissão da cidade, que vai permitir também ter dados atualizados e uma melhor tomada de decisões de quais as estratégias para mitigar, para como se chama, diminuir os sectores de emissão. E isso é um produto participativo que se construi com a participação dos sectores de emissão do território, que também é liderado pela prefeitura. Esse é o primeiro, que já está quase pronto, ele vai ser apresentado em janeiro. Depois, a gente está trabalhando também em documentos técnicos, mapeamento dos serviços ecossistêmicos, isso que estou falando de como a natureza contribui também para repensar o território e para adaptar o território, e isso está sendo desenvolvido, vai ficar pronto até abril, junto com uma análise de riscos e vulnerabilidades. Ou seja, aqui estamos trabalhando resiliência, biodiversidade, adaptação e descarbonização, tudo junto, para que a cidade possa, como falei, ter essa política estratégica, essa visão estratégica de como avançar e como caminhar. Agora, então, isso, claro, não é suficiente, são documentos técnicos, um documento mais de perspectiva de para onde avançar. Temos um cenário político complexo, em outubro as eleições locais, com certeza isso vai ser determinante, mas aqui também, com todos estes elementos, podemos, e eu acho que pelo que eu escutei do prefeito, que tenho acompanhado do prefeito Edmilson Rodrigues, é que essa COP para ele, e no cantinho que corresponde, porque, claro, aqui tem vários atores envolvidos, para ele não é a COP de Belém, não é a COP do Brasil, é a COP amazônica. E aí que o movimento também das cidades, é importante como eles estão se articulando para tentar oferecer algumas soluções logísticas do que Belém não vai conseguir receber.
tá? Então, esse é fundamental. Agora, indo para a parte logística, bom, aqui só quero colocar, porque com certeza isso é propriamente o governo brasileiro a responder como a infraestrutura, a logística, com o governo do estado de Pará, com a prefeitura, essa articulação multinível está sendo bom, trabalhada, né? Mas aqui também tem um elemento fundamental que é que o espaço formal onde acontecem as negociações das COPs, tanto de todas as COPs e de todos os espaços, que é isso que se chama da Zona Sul, é um território que deixa de ser parte, durante essas 2 semanas, do Estado Nacional. Ou seja, é um território que o Brasil precisa ceder durante essas 2 semanas para as Nações Unidas. Por isso que se chama de Zona Sul. Para isso requer também uma preparação muito importante que tem um olhar das Nações Unidas. Então, aqui só colocar que todo esse armado logístico de infraestrutura que tem tudo a ver também com o planejamento da cidade, tem vários atores envolvidos. É uma operação que não é fácil, não. E ali a gente viu, eu assistindo as diversas COPs, como tem os territórios aproveitado isso ou desaproveitado. Eu acho que temos experiências ruins e experiências muito positivas, tá? Então, isso, como outros grandes eventos, as conferências, as Copas do Mundo, etc. Aí o papel território e o papel pensar estrategicamente o território a partir de receber esse grande evento vai ser fundamental enfim, para tanto ter um sucesso da COP, mas, sobretudo, para deixar um legado positivo no território, tanto em termos de mobilidade, em termos de serviços públicos, de pensar esse esquema de crescimento sustentável, etc, etc. Então, acho que por aqui posso deixar isso. Não, enfim, a parte da infraestrutura logística mesmo, eu acho que ainda estão discutindo como o território vai se preparar. E só quero deixar aqui mais um anúncio importante que aconteceu também a semana passada, bom, nesta semana, na verdade. O governo colombiano apresentou oficialmente também a proposta, que já foi aprovada em um primeiro momento, para receber a COP de biodiversidade, que teria que acontecer ainda em 2024, tá? Então, momentos importantes para a nossa região da América do Sul, 2024, COP de biodiversidade, ainda um território na Colômbia por ser definido. A gente está, também temos, as autoridades locais acabam de entrar, estão entrando agora em dezembro, para assumir os novos cargos. Isso vai ser também uma definição estratégica do governo colombiano, e em 2025 já a COP de clima. E, entretanto, eu só quero aqui fazer uma alusão, enfim, um convite para vocês todos, junto com o Pedro, que estamos trabalhando com o apoio da USP, para receber em junho desse ano, durante os dias 18 a 21 de junho, na cidade de São Paulo, o Congresso Mundial do ICLEI, que vai trazer mais de 1.000 autoridades locais durante 4 dias para discutir justamente todo esse caminho, todas essas trilhas, e colocar em debate tanto com essa visão multinível. A pauta de sistemas alimentares é fundamental, porque estamos sabendo, essa é a primeira vez que entrou essa pauta dentro das negociações, dentro dos temas da COP, vai seguir entrando com muita importância. E aqui, na região da América do Sul, temos experiências magníficas de como estão trabalhando a pauta de sistemas alimentares a nível local, mas também com o desafio da COP30 ser a COP que vai juntar a pauta de clima com biodiversidade. E isso é um trabalho que precisa também ser preparado, ser discutido previamente. Então, o convite está posto. Espero também que a academia possa contribuir muito nesses debates. E, bom, obrigado pelo convite, Pedro e Gabriel.
Pedro, Gabi, presta muito atenção. obrigado, Braulio. Gabi, desculpa. Não, imagina, acho que eu só vou reforçar um pouco as palavras da Dani e do Braulio, no sentido de que o enfrentamento da questão climática demanda, sim, ações multiatores, né, multinível, demanda uma observação atenta e uma atuação mais protagonista, inclusive da sociedade. A gente falou muito aqui da questão dos governos, né, do governo federal, dos governos locais, do papel do Congresso, mas efetivamente a sociedade também tem um papel fundamental, seja na escolha dos seus representantes. O Braulio lembrou bem, a gente vai entrar num ano de eleição municipal, isso é muito estratégico, a gente saber quem a gente vai eleger, né, à frente do nosso município e que pode ou não ser um representante mais alinhado às questões que a gente discutiu aqui de adaptação, de sustentabilidade, né, mais alinhado ao que se espera frente ao desafio não só das mudanças climáticas, mas de outras crises em curso, ou alguém mais refratário a essa agenda climática e ambiental, o que tende a agravar ainda mais os efeitos, né, dos eventos extremos e desse tempo que a gente está literalmente perdendo frente à urgência da questão climática. Então, acho que a sociedade tem um papel muito estratégico nisso. Por parte dos governos locais, eu diria, Pedro, que, respondendo um pouco à provocação da Raquel, a quem eu também agradeço as questões endereçadas, não falta percepção do problema, não é esse o ponto, já foi, né? Quando eu comecei as minhas pesquisas sobre mudanças climáticas da cidade há 12 anos atrás, eu dizia que trazer essa agenda climática no contexto das prefeituras, dos municípios, era um enorme desafio, porque ainda era um locus bastante refratário a essas questões, hoje não mais, porque, de novo, né, a materialização dos eventos extremos acontece nas cidades, nos territórios onde as pessoas vivem, são os governos locais que precisam dar respostas mais efetivas para minimizar os danos, as perdas, né, os prejuízos. Então, essa sensibilização está posta, mas o que a gente precisa agora é da sensibilização para a ação, tentar fechar, diminuir o máximo possível esse gap. Né? E isso não passa só por uma questão de recursos, não são só recursos econômicos, ainda que financiamento seja importante para a implementação de ações, não são só recursos tecnológicos, não é só questão de informação sobre o que está em jogo, o que está acontecendo, os impactos futuros, mas é muito mais, eu diria, uma questão de vontade política e de comprometimento, né, com essa questão climática no médio e longo prazo, porque, particularmente quando a gente pensa nas ações de adaptação, os efeitos e como a gente mensura, né, os resultados dessas ações não é num tempo de governo de 4 anos, né? O efeito dessas ações é de médio e longo prazo. Então, se a gente não tiver um comprometimento dos governantes, né, com essa agenda, a implementação dessa agenda de verdade, a gente vai estar também mobilizando a tal do greenwashing na forma de atuar em termos de políticas públicas, né? Acho que esse é um ponto importante. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção também é que a gente tem, no âmbito brasileiro, um Plano Nacional de Adaptação, lá de 2016, que, né, coloca ali uma série de diretrizes para os governos nos seus diferentes níveis, para os diferentes setores. Mais recentemente, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação lançou a plataforma Adapta Brasil, no sentido de, né, produzir dados, sistematizar os dados que vêm sendo produzidos, inclusive pela comunidade científica, acadêmica brasileira, sobre como melhorar a capacidade adaptativa dos municípios brasileiros. Então, a gente precisa também, né, verificar a viabilidade e concretização dessas diretrizes propostas, tanto no PNA como na plataforma Adapta Brasil. Mais recentemente, né, tem aí uma perspectiva também de que a saúde entre com mais força nessa agenda adaptativa também, né, convocando ali especialistas, representantes de diversos setores para pensar, né, como a gente pode efetivamente avançar na agenda de adaptação de forma a não só garantir maior resiliência dos territórios, das comunidades, mas, em particular, associar a adaptação com bem-estar, com qualidade de vida. E aí eu acho que essa perspectiva do Braulio, né, de conectar essas agendas de adaptação de mudanças climáticas com de biodiversidade é fundamental. Então, a gente também tem investigado bastante qual é o papel das soluções baseadas na natureza para minimizar esses problemas relacionados aos extremos climáticos no contexto das cidades, mas pensando sempre nos múltiplos benefícios que pode advir dessa implementação
de uma agenda que conecte melhor infraestrutura verde, infraestrutura azul, com adaptação e resiliência, com todo o cuidado que se implica, né, Pedro, como você falou, em termos de gentrificação, em termos de garantir justiça social, climática, ambiental, de garantir segurança alimentar, né, enfim, de garantir também um enfrentamento do déficit habitacional que a gente tem, particularmente nos grandes centros urbanos. Então, de fato, é uma agenda bastante desafiadora e cabe a nós, pesquisadores, acompanharmos atentamente, né, o desdobramento disso e produzirmos os nossos dados e disponibilizarmos também, né, esses dados da melhor forma possível para que eles possam subsidiar ações, políticas públicas de uma forma mais integrada, intersetorial e pensando, sobretudo, na qualidade de vida e no bem-estar das pessoas. Muito obrigado, Gabi. Acho que foi uma manhã interessante, onde a gente conversou com muito realismo, não? Ou seja, as questões estão colocadas de uma forma muito realista, ou seja, sem dúvida, se a gente pensa em termos planetários, o que prevalecia até muito recentemente era apenas a questão da mitigação e muito das métricas, não? A gente pode acompanhar bastante disso no trabalho do Luiz Marques, o desenho decisivo, não? E, ao mesmo tempo, saber que esses dados que estão plasmados num livro, eles se tornam obsoletos frente à realidade das mudanças que acontecem. Mas é o desenho decisivo neste momento. Como também eu acho que é importante destacar o quanto que justamente e principalmente as diferentes organizações da sociedade civil em termos planetários têm fortalecido as ações de adaptação, não? Porque elas, de fato, tocam no cotidiano das pessoas, não? Na hora em que você fala, não pode passar de 1,5 graus, pode ir a 2, 2,5, 3, para as pessoas isso pouco explica as coisas, não? Ou seja, para elas é saber que fez 33 graus ontem em São Paulo e ainda estamos entrando no verão, não? E o que isso possa vir a representar. E que fez 44 graus semana passada em municípios em Minas Gerais ou no Nordeste também. Então, eu acho que o nosso papel, Gabi, Daniele, Braulio, Pedro, que não está aqui agora, é a gente criar o máximo de eventos, de discussões que permitam aprofundar também e, de uma certa maneira, trazer algo que eu entendo que é importante, que são as boas práticas. Porque as receitas, elas existem. A questão é implementá-las. Parte delas, inclusive, que poderiam ser implementadas, não são por desconhecimento dos próprios prefeitos, por desconhecimento, aquilo que a Gabriela mencionou anteriormente. Então, também, por outro lado, tomar um enorme cuidado de que a sociedade não caia nas garras da voracidade do setor imobiliário nas grandes cidades. Isso também é fundamental. Que se avance em propostas de mobilidade urbana, que se avance nos caminhos da descarbonização, que é lenta, sabemos que ela é lenta, mas que não se perca isso. E que, inclusive, em termos das energias renováveis, não se repitam os mesmos erros que se repetiram em relação à energia hidroelétrica também, que isso é fundamental. Nós temos aí que toda solução sempre vai beneficiar de uma certa maneira, mas vai prejudicar de outra. Agora, a grande discussão é sobre as eólicas offshore ou no Nordeste, não? Porque, ao fim e ao cabo, no Nordeste você tem um percentual elevado da produção de energia através de energias renováveis, mas elas têm tido também uma resistência e uma repercussão negativa em virtude de seus impactos. Então, tudo isso nos sinaliza que nós precisamos, enquanto espaços acadêmicos, multiplicar o número de eventos
de trazer os contraditórios para serem explicitados, não tem soluções milagrosas, não? E, ao mesmo tempo, reforçar cada vez mais que estes encontros não propiciem um número tão significativo de lobistas das energias fósseis como foi o evento de Dubai, que teve mais de 1.500 representantes. Ou seja, eu acho que em termos da produção de conhecimento já existem muitos dados, muita informação das práticas, da boa prática, das práticas de exemplaridade também existem, e a gente não tem que ter nenhum temor de que trazer esses temas à discussão nos colocam numa perspectiva de acomodação. Mas, pelo contrário, não, nos coloca numa perspectiva de que as boas práticas têm que ser multiplicadas, têm que ser replicadas e, ao mesmo tempo, tomar o máximo cuidado para que elas justamente não provoquem, no caso de países como o Brasil, toda a América Latina, mais desigualdade do que aquela que a gente vivencia atualmente, não? Queria agradecer muito a todos aqueles que assistiram e dizer que foi uma manhã muito proveitosa, não? Justamente olhando para as perspectivas, as diferentes perspectivas, e mostrar também a importância de trazer mais organizações da sociedade civil que estão com agendas importantes já há muitos anos para promover respostas e promover iniciativas, principalmente na perspectiva adaptativa e dos governos locais. Muito obrigado a todos e todas. Desejo a todos boas festas, um 2024 muito interessante, porque virão muitos assuntos, muitos temas, muitas questões. E também dizer aí do Congresso Mundial do ICLEI, do qual a USP terá um envolvimento nessa parte acadêmica, e definição também mais precisa dos locais e tudo que a gente estará divulgando. Porque é nesses encontros é que as pessoas acabam tomando conhecimento do que acontece, não? Do que se faz na cidade. E quando a gente pensa nas possibilidades, a gente obviamente tem aí um manancial, não? Um potencial fantástico de promover respostas que talvez esta geração não consiga dar plenamente, mas esperamos que as próximas estejam cada vez mais, tenham cada vez mais incorporado, capilarizado e também do ponto de vista de que cada vez mais gestores públicos têm uma visão inter e transdisciplinar dos processos que permeiam as mudanças climáticas. Muito obrigado. Até mais. Tchau, gente. Tchau, muito obrigado. Valeu, gente. Obrigada.